Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Foi o texto que eu compartilhei com os adolescentes ontem e quero dividir com a igreja também nesta manhã. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas estas coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que eu estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Bom, irmãos, Paulo está preso numa espécie de prisão domiciliar em Roma. Escreve a Timóteo orientando esse jovem pastor. Pode baixar mais um pouquinho, Petrelli, no salão. Escreve a Timóteo orientando esse jovem pastor a permanecer firme e fiel. Timóteo, um moço cujo ministério estava começando e agora ia encarar uma igreja, os desafios de pastorear um povo. E Paulo então escreve a ele esta carta, a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Em dado momento, o apóstolo Paulo diz que ninguém despreze a tua mocidade. E Paulo cita da unção que Timóteo recebeu ainda pequenino, através de sua avó que impôs-lhe as mãos e orava por ele. Lloyd era o nome de sua avó. E aqui nós temos esse texto lindo, onde o apóstolo Paulo, orientando o seu discípulo, seu jovem discípulo, nos traz algumas palavras importantes a nós percebermos. A primeira coisa, eu quero expositivamente ler com você versículo a versículo. O apóstolo Paulo diz, já no verso 1, quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Irmãos, nós, pelas influências tantas que recebemos, nós sempre associamos a fortaleza espiritual a um poder sobrenatural que nós recebemos do Espírito Santo, e é verdadeiro isso. Domingo passado celebramos aqui o domingo de Pentecostes, a descida do Espírito Santo que revestiu os cristãos com poder. Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Portanto, eu e você fomos revestidos de poder do Espírito Santo, amém? Entretanto, o apóstolo Paulo, ao dizer fortifica-te, fortalece o seu ser, ele não está falando neste momento sobre o poder do Espírito Santo, ele está falando sobre a graça. Ele diz, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Por que fortificar-se na graça? Porque não há nenhum outro poder mais transformador, impactante ou revolucionário
do que a graça de Deus. Porque a graça de Deus quebra aquilo que é a mais aterrorizante prisão a qual a alma humana possa estar acorrentado, que é a culpa. Não há poder mais destruidor da consciência e da alma do que a culpa. O pecado, ele não é só alguma coisa que ao nos dominar nos destrói, mas ele é, como diz o próprio texto do apóstolo Paulo, um aguilhão. Você já deve ter visto, na nossa cultura, nós chamamos de esporas, aquela ferramenta de ferro que os cowboys usavam atrás de suas botas, para que com ela, com aquelas pontas, ele fustigasse o animal para que ele viesse a correr ou andar ou não empacasse. Quando Paulo diz o aguilhão do pecado, ele está se referindo a um instrumento como este, que é um metal pontudo que fustiga os animais para que eles prossigam, que fustiga o boi para que ele continue puxando o arado. O pecado, ele tem um aguilhão. Que é a culpa, que é a consciência de morte. E Paulo diz, o aguilhão do pecado é a morte. É a sensação contínua com a qual nós somos fustigados pelas nossas culpas, pelos erros cometidos, pelos fracassos. E boa parte das pessoas são levadas a um estado mental adoecido por causa de culpa. Por isso que o apóstolo Paulo nos recomenda a graça de Deus, porque a graça é o antídoto da culpa. A graça é aquilo que te torna limpo. Martinho Lutero, reformador da igreja do século XVI, constantemente vivia atormentado por suas culpas. Certa vez em sua cela, era assim que se chamavam e se chamam os aposentos de um monge. Certa vez em sua cela, ele relata que o diabo lhe aparece, listando para ele todas as suas culpas, todos os seus erros, todos os seus pecados. Diz a história que Lutero arremessa o tinteiro contra a visão de Satanás que ele está tendo, e aquele tinteiro estoura na parede, e Lutero diz: mas Satanás, saiba de uma coisa, eu cometi todos estes pecados, mas você esqueceu de citar no final dessa lista que eu fui perdoado. Aleluia. Eu fui perdoado. Fortaleça-se na graça de Deus. Fortifica o seu coração na consciência limpa de que Jesus derramou sangue para purificar os teus pecados. Aleluia. E não apenas os pecados que você cometeu, mas todos os que você vier a cometer, tudo está perdoado. Aleluia. Tudo está consumado. Fortaleça-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta graça só há em Cristo Jesus.
É pela fé em Cristo Jesus que nós recebemos esta graça. Esta graça não é fruto de um esforço. Esta graça não é fruto de caridade. Este perdão não é fruto de nós pagarmos qualquer preço. Este perdão é graça, e uma graça que há em Cristo Jesus, que foi a sua morte na cruz, que nos conferiu perdão. Alvos mais que a neve. É isso que disse o profeta Isaías. Arrependa-se. E ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, ou vermelhos como o escarlate, eles se tornarão mais alvos do que a neve, mais brancos do que a mais pura lã. Aleluia! E então vocês podem vir à minha presença e me arguir, diz o Senhor. Apenas que você crer e confiar na graça de Deus. E o apóstolo Paulo prossegue dizendo: e o que você ouviu de mim, verso 2, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Quando você tomar consciência da graça de Deus, quando você entender que foi revelado a você uma mensagem tão poderosa de salvação, transmite isso a outros, homens idôneos, aptos a transmitir isso a outras pessoas. É aquilo que Jesus disse: fazei discípulos. Compartilha a graça de Deus. Compartilha o amor de Deus. Mas, pastor, o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer isso com pessoas idôneas. E as pessoas são tão falhas. Irmãos, um problema é que a gente tem que ler em contexto maior do que esse, e eu convido você a dar um pulinho comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 4, no verso 1. Assim, pois, importa, diz o apóstolo Paulo, que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Você foi chamado para ser ministro. O que significa isso? Ministro é aquele que ministra. Ministro é aquele que comunica algo, uma verdade, que exerce um poder, que transmite algo a alguém. Você precisa ser reconhecido como ministro de Deus, como quem foi encarregado dos mistérios de Deus. Deus encarregou você dos seus mistérios. Ainda que imperfeito você seja, porque veja, olha o que diz o verso 2. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Veja como Paulo está dizendo que esta mensagem seja transmitida a homens fiéis que possam transmitir a outros. E Paulo diz: você deve ser reconhecido como ministro de Deus, e este ministro de Deus deve ser encontrado fiel. Quantos somos fiéis? Verso 3 diz assim: mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo. Olha o verso 4, lê comigo em voz alta. Porque a consciência não me acusa. Aleluia! Você entende por que para você comunicar o Evangelho, você precisa estar fortalecido na graça? Fortalecei-vos na graça, para que você possa comunicar os mistérios de Deus, de modo que é a graça que faz com que você seja reconhecido como fiel, porque a graça limpa a sua mente e a sua consciência de toda culpa. Já teve momentos na minha vida que eu me senti inapto para subir neste púlpito e pregar.
Já teve momentos na minha vida que eu me sentia culpado. Já teve momentos na minha vida que eu achei que eu não estava espiritualmente tão bem para poder comunicar a palavra de Deus ao seu coração. Mas nesses momentos, eu me fortaleci na graça de Deus. Esta graça que faz com que a minha consciência não me acuse, porque olha o que diz a sequência do verso 4, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. A única coisa que eu podia dizer para Deus nos momentos onde a minha mente, as minhas culpas me atormentavam, é dizer: Senhor, como Pedro respondeu na praia, Tu sabes que eu te amo. Senhor, Tu sabes, ó Deus, que eu quero ser fiel. Tu sabes que eu tenho me esforçado por ser fiel, mas eu falhei. Tu sabes, Senhor, que eu tenho me dedicado em ser fiel, mas eu sou passível de errar. Portanto, o apóstolo Paulo diz: irmãos, irmãs, não julguem uns aos outros antes do tempo, porque pode ser que o seu irmão tropeçou, pode ser que ele falhou, pode ser que ele titubeou, pode ser que ele deu mole ali naquele momento, mas Deus conhece o coração daqueles que lhe são fiéis. E que você seja encontrado como alguém que o Senhor sonda os desígnios do seu coração e veja o quanto você deseja fazer a sua vontade. E eu sei que há momentos que você fracassa. E eu sei que há momentos que você sucumbe. Mas Deus conhece os desígnios do seu coração. Deus conhece. E voltando então a Timóteo, verso 3, participe dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. É muito fácil a gente dizer às pessoas: venha, aceite Jesus e pare de sofrer. No tempo que nós vivemos, com a liberdade religiosa que temos, com uma certa tranquilidade social que ocorre no nosso país, é muito fácil dizer: venha para Jesus e você vai ser feliz. É muito fácil a gente criar mecanismos para seduzir os jovens a virem para o Evangelho, e cada vez mais as igrejas estão se especializando em gerar entretenimento capaz de seduzir a juventude para que eles se tornem cristãos. Talvez quanto mais bacana for o culto, quanto mais artístico ele for, talvez quanto mais a sua igreja puder prover eventos tão legais, seja fácil dizer: venha para Jesus que é legal. Mas o apóstolo Paulo está vivendo num tempo onde ele está preso e ele será morto daqui a pouco. Terá o seu pescoço cortado, será decapitado. E ele não está seduzindo o jovem Timóteo a seguir a Jesus porque é bom. Ele não está seduzindo o jovem Timóteo a seguir a Jesus porque é legal. Ele está convidando Timóteo: participa dos meus sofrimentos em Cristo Jesus. A gente não é cristão porque é legal. A gente é cristão porque é certo ser cristão. A gente não prega o Evangelho porque o Evangelho é legal. A gente prega o Evangelho porque o Evangelho é a verdade a ser dita. Portanto, não há nenhuma sedução a ser feita para convidar você a Jesus.
Certo pregador dizia que se na sua caminhada, coisas muito estranhas não começarem a acontecer na sua vida depois de você decidir seguir Jesus, se na sua caminhada você não bater de frente com o diabo, para refletir, porque pode ser que você esteja andando na mesma direção que ele. Mas se você, ao decidir seguir Jesus, começou a enfrentar as tempestades da vida, fique tranquilo, meu irmão, é isso que é ser cristão. É isso que é ser cristão. É ser enviado como ovelha para o meio de lobos. Isso é ser cristão. Eu vi uma postagem, um meme desses evangélicos, eu acho. Não lembro onde, não lembro quando. Mas que dizia que nós, em vez de sermos ovelhas enviadas para o meio de lobos, nós somos leões. Essa é a pretensão que o evangelho do prazer, do triunfo quer nos ensinar. Não somos leões, somos ovelhas mesmo. Jesus não disse, vocês vão se transformar em leões no meio de lobos. Não, ele disse, vocês serão enviados como ovelhas no meio de lobos. Ele é o leão, aleluia. Ele é o poder, Ele é a força, Ele é a vitória, Ele é a nossa segurança. Mas você vai encarar o mundo hostil como cristão. Não será fácil o caminho, porque a gente vai bater de frente com aquele contra quem nós marchamos. Porque conversão na Bíblia vem de uma palavra chamada metanoia, e metanoia significa mudar de direção. Nós estávamos indo segundo o curso do rio do mundo, mas nós passamos a nadar contra a correnteza. Não será mais fácil antes de se tornar difícil. Um dia um irmão me procurou, um jovem me procurou dizendo, pastor, nossa, eu estou me sentindo tão bem depois que eu entreguei minha vida a Jesus. Eu disse, é mesmo, meu irmão, você está feliz? Ele disse, eu estou. Eu disse assim, mas fique tranquilo, vai piorar. Participe dos meus sofrimentos, diz o apóstolo Paulo, como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço, diz o verso 4, se encarrega ou se ocupa, se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Quando a gente lê este verso, a gente pensa que Paulo está falando que nenhum soldado de Cristo se envolve com as coisas do pecado. Não, Paulo não está falando do que é ilícito. Paulo está falando do que é lícito também. Ele está pedindo de Timóteo uma entrega e um compromisso que não tem a ver com abrir mão do que é ilícito, mas também abrir mão de muitas coisas que são legítimas. E ele usa a metáfora do soldado, o soldado em serviço, o soldado na batalha, ou o soldado quando está de plantão na sentinela. Quem serviu ao exército aqui? Alguns irmãos serviram ao exército, né? Quando tu está escalado para o serviço e é aniversário da tua filha, você pode ir? Não, não pode. Quando você está em serviço, você tem uma missão a cumprir. E Paulo está ensinando a Timóteo que para servir a Cristo, é preciso ter um compromisso como de um soldado, que não faz o que quer, quando quer, que muitas vezes abre mão de coisas que são legítimas,
que muitas vezes precisa abdicar de coisas que são legítimas. Não é porque são pecados, mas porque ele precisa priorizar algo na sua vida. E Cristo está esperando pessoas que sejam capazes de abrir mão de si mesmos para priorizar o reino de Deus. E é muito curioso, irmãos, como nós vivemos um tempo onde o Evangelho precisa se ajustar a nós. O Evangelho precisa se ajustar à nossa agenda. A agenda do reino de Deus precisa se acomodar aos espaços que eu tenho na minha agenda. Porque de manhã eu não posso, porque eu acordo com rinite. Porque de noite eu não posso, por causa da sinusite. Porque sábado eu não posso, porque eu tenho essa... É muito curioso como parece que a gente só faz o que é conveniente. E Cristo está pedindo um pouco mais de mim, de você. Um bom soldado cristão é aquele que não se envolve com as coisas dessa vida, porque ele está priorizando agradar aquele que o recrutou. Eu lembro que eu cantava um cântico do Ademar de Campos que ele dizia: vamos marchar e nas batalhas guerrear, sem nos amedrontar com esta vida, a fim de agradar aquele que nos alistou para lutar e vencer. As nossas armas são espirituais. Eu adorava este cântico. Sem nos embaraçar com esta vida, a fim de agradar aquele que nos alistou para lutar e vencer. Você está preparado para o convite que Paulo está fazendo? Paulo está dizendo: Timóteo, vem cá. Primeiro, você precisa participar do meu sofrimento. Segundo, você precisa abrir mão de muita coisa na vida para que você possa priorizar o reino de Deus. Terceiro, igualmente, verso 5, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O que significa isso, competir segundo as regras? É só cumprir o regulamento? Será que é? Claro que não. Um atleta pode cumprir o regulamento e ainda assim perder, e ainda assim não alcançar o seu objetivo. Mas Paulo está falando disso aqui, olha, 1 Coríntios, vamos de novo a 1 Coríntios. Capítulo 9, versículo 23. Tudo faço, olha o que Paulo está dizendo sobre o atleta. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Aleluia. Todo atleta em tudo se... O que está escrito aí? Em tudo se... Aqueles... para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim eu luto, não como desferindo golpes ao ar, mas eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você quer ser um bom soldado? Você quer ser um bom atleta de Cristo? O apóstolo Paulo está nos dando qual é a receita. A receita é: você precisa dominar a si mesmo. Ser cristão não é viver mercê dos próprios apetites e desejos. Ser cristão não é mais viver segundo a própria vontade. Paulo diz: eu esmurro o meu próprio corpo, porque o seu principal adversário não é o diabo. O seu principal adversário não são as pessoas. O seu principal adversário não são as tribulações do mundo. O seu principal adversário é você. O problema não está fora de nós. O
problema está em nós. Quando a Bíblia fala sobre a natureza do pecado, ele diz assim: quando alguém é tentado e peca e cai em pecado, não é porque foi tentado por Deus ou por qualquer coisa que seja, mas cada um é tentado pela sua própria concupiscência. O problema, meu irmão, não está na roupa que a irmãzinha veste. O problema está em você. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Mas parece que nós vivemos escravos da nossa vontade. O que eu desejo, o que eu gosto, o que eu prefiro. Não sei se a gente não entendeu o que é ser cristão. Ser cristão não é fazer o que a gente gosta. Ser cristão é fazer a vontade de Deus. Que muitas vezes vem de encontro à nossa vontade. Perceba, eu disse de encontro, não ao encontro. E sempre que você ouvir alguém falar de encontro é quem vai de encontro, para se chocar com. Ao encontro é quem vai para abraçar o outro. Tem muita gente que confunde isso, então vou abrir um parênteses aqui, até para que você aprenda. Quando eu digo assim, eu vou de encontro ao que você falou, eu estou indo contra o que você falou. Mas quando eu digo eu vou ao encontro do que você falou, eu estou indo a favor do que você falou. O Evangelho, ele vem de encontro aos desejos do nosso coração, e não ao encontro. Mas tem uma coisa muito legal, que parece que até este momento, irmãos, até agora eu não vi vantagem, pastor, talvez você esteja dizendo, né? Mas a quarta coisa que o apóstolo Paulo coloca a Timóteo está aqui no verso 6. Lê comigo em voz alta. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Aleluia. Então saiba de uma coisa, irmãos. O Evangelho pode trazer sofrimento. O Evangelho trará dedicação, compromisso. O Evangelho pedirá abstinência, domínio próprio. Mas o Evangelho também dará frutos e você será o primeiro a usufruir desse fruto. Porque o lavrador será o primeiro a usufruir do fruto do seu trabalho. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Se você semear sua vida em Deus, você vai colher vida abundante em Deus. Aleluia. Você vai colher vida abundante em Deus. Por isso que Paulo não está desesperado e aflito. No verso 7 ele diz: pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você a compreensão em todas as coisas. E no 8 ele diz: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. E olha como ele prossegue. Por esta razão, verso 9, é por ele que eu estou sofrendo até algemas como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Presta atenção, porque o apóstolo Paulo, ele acabou de dizer, lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado. E depois ele diz assim, e é por isso que eu estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Eu estou sofrendo porque Cristo ressuscitou. Eu vou morrer porque Cristo ressuscitou. Irmãos, ontem me fizeram uma pergunta e disseram, pastor, qual é a evidência histórica de que Jesus ressuscitou? Qual é a evidência histórica de que Jesus ressuscitou? A evidência histórica de que Jesus ressuscitou
é que aqueles que disseram ser testemunhas da sua ressurreição, como Paulo foi, porque Cristo ressurreto apareceu a ele no caminho de Damasco, como Pedro foi, como Tiago foi, como João foi, como Simão foi, como Judas foi, como tantos outros apóstolos de Jesus foi, como Bartolomeu foi. Sabe qual é a prova histórica de que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Que estes homens morreram defendendo esta verdade. Talvez se eles fossem personagens de um século seguinte, talvez nós pudéssemos dizer, eles acreditavam que Jesus ressuscitou, mas estavam enganados. Não, ninguém morreria por uma mentira. Simão, um dos discípulos de Jesus, não seria amarrado de cabeça para baixo, e um serrote não o teria cerrado de cima a baixo ao meio, enquanto vivo estava, se ele não tivesse certeza de que ele viu Jesus ressuscitado. A única coisa que pediam dos cristãos era que eles negassem que Jesus ressuscitou, mas eles disseram, eu vi Jesus ressurreto, e ele foi cerrado ao meio, e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, e André foi crucificado em forma de X, e Paulo foi decapitado, e Tiago foi decapitado, e Matias foi queimado vivo, e Bartolomeu teve a sua cabeça arrancada pelas mãos de alguém, e Tiago Alfeu foi apedrejado, e André já disse crucificado, Judas foi morto a machadadas, Tomé foi transpassado por lanças. Todos esses homens morreram porque viram Jesus ressuscitado e não podiam negar aquilo que viram. Aleluia! Jesus Cristo ressuscitou. E Paulo diz, esta é a certeza que me faz sofrer sem ter nenhuma preocupação, porque, como nós cantamos aqui, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que esta mensagem é verdadeira, porque Jesus ressuscitou dos mortos. Aleluia. E então ele prossegue dizendo, por esta razão, no verso 10, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Mas se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Meu irmão, eu repito a palavra inicial. O que se espera de você é que você seja achado fiel. Mas se em algum momento você falhar, Ele permanece fiel. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Se em algum momento você tropeçar, saiba que Ele não retira a sua palavra, porque Ele não pode voltar atrás naquilo que determinou. Sabe o que me dá certeza da minha salvação? Sabe o que não me traz nenhuma dúvida a respeito do fato de que eu fui salvo por Jesus? É porque eu fui salvo por Jesus. E quando alguém me pergunta se eu não tenho medo de perder a minha salvação, eu digo assim, eu teria medo de perder a minha salvação se ela dependesse de mim. Mas não fui eu que me salvei, foi Cristo que me salvou. E se é Ele que me salva, Ele não me perderá. Aleluia! Ele não me perderá. Porque Ele permanece fiel. As minhas ovelhas, aquelas que o Pai me deu, elas estão nas minhas mãos. E das minhas mãos, ninguém as arrebatará.
ninguém pode me arrancar das mãos do meu Senhor. Pastor, mas você não sabe o que vai acontecer na sua vida, nem coisas do presente, nem coisas do futuro. Mas você não sabe que tribulações você vai passar, nem tribulação, nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura. Mas você não sabe os altos e baixos da vida, nem altura, nem profundidade, nada poderá me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Se morremos com Ele viveremos. Então, em vez de convidar você nesta manhã a vir para Jesus para parar de sofrer, eu digo, venha participar deste sofrimento. Porque um dia nós vamos colher o fruto dessa escolha.